Contudo, permanecei na cidade até que sejas revestido do poder do alto. Atos capítulo 1, versículo 8 nos ensina assim: contudo, recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Por favor, tome teu assento. Bem, nós estamos a falar sobre começando com Deus. Durante as segundas-feiras passadas nós já pudemos assim receber e conhecer muitas realidades voltadas a esse tema. Na verdade, eu não estou aqui para pregar, estou aqui para exortar os irmãos. E o tema para mim é a exortação, o tema para mim é a admoestação, é começando com o Espírito Santo. Sabe, irmãos, esse texto é maravilhosamente profundo. E quando eu, na verdade, começo a olhar para esse texto, eu começo a lembrar de um livro que eu li, denominado, Heróis da Fé. Se puder, procura esse livro, leia. É um livro extremamente maravilhoso. E nesse livro ele fala sobre... Ele descreve a história de alguns homens. E dentre os muitos homens que esse livro faz menção, faz de um homem cujo nome agora me foge à mente, mas penso que é conhecido por nós, que é o fundador da igreja metodista, John Wesley. Ok. E sabe... No escrito ou no livro, John Wesley diz que durante muito tempo ele pregava. Por aproximadamente 21 anos. Ele era missionário, era conhecido, era chamado de pregador, era respeitado. Mas ele diz que só depois desse tempo ele teve um encontro com Deus e ele já não foi o mesmo. Sabe, falar sobre o Espírito Santo, falar sobre começar com Deus, até um certo ponto parece ser uma palavra, parece ser uma mensagem ultrapassada nos dias de hoje. Porque na verdade todos nós já ouvimos falar do Espírito Santo. Certamente todos nós já ouvimos falar alguma coisa sobre o Espírito Santo. Certamente todos nós já oramos para sermos cheios do Espírito Santo. Certamente todos nós, ou a maioria de nós, já procurou ter algum relacionamento com o Espírito Santo. Dessa maneira, nós devemos parar um pouco e repensar nas coisas. Porque sabe, a maioria de nós pensa que é alguma coisa que não é. A maioria de nós julga ser alguma coisa que a palavra de Deus não confirma. E sabe, irmãos, esse texto é maravilhoso, porque a semelhança dessa realidade descrita se assemelha, é similar ao que a Bíblia nos ensina nesse contexto, desse texto. O contexto do texto é que Jesus ressuscita e se encontra com os discípulos. Os discípulos eram pessoas que já pregavam a palavra, eram pessoas que já anunciavam as verdades evangelísticas. E a respeito deles, a Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 10 que esses 32 que foram divididos em dois pregaram e os demônios saíram e os enfermos foram curados. E é maravilhoso que esse texto nos ensina que Jesus lhes revela que existe uma promessa. Jesus lhes ensina que existe uma promessa. Vê, e eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. A pergunta é: de que promessa Jesus faz menção? De que promessa Jesus está a falar? É aquela promessa que está descrita em Joel capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias o Pai derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Mas sabe, a missão dos discípulos não começou quando eles foram chamados por Jesus. A missão dos discípulos não começou quando Jesus chamou a cada um deles. Quando Jesus chamou a Pedro, a missão não começou. Quando Jesus chamou a todos eles e lhes fez um convite: vinde e sedes pescadores de homens, aí a missão não começou. Sabe, é que a missão, na visão de Deus, nunca vai começar. Podemos discutir segundo a Bíblia até amanhã ou até Jesus voltar, e você vai entender que Deus não manda quem Ele não enche.
Deus não manda alguém servir sem antes esse alguém ter o seu Espírito. E os discípulos ouviram Jesus durante 3 anos e meio. Jesus ressuscitou, mas Jesus disse: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Sabe, irmãos, eu só quero te dizer uma coisa. Eu não quero te falar que é muita coisa hoje. Temos que orar. Sabe, Deus não começa com alguém se antes Deus não derramar o Espírito nessa pessoa. E sabe, eu sei que a maioria de nós temos ouvido tanto sobre o Espírito Santo, nós cogitamos e concluímos que o temos, mas basta nós olharmos na visão bíblica, pela inspiração do Espírito que nós dizemos que temos, para nós realmente contemplarmos e reconhecermos que nós não temos. Sabe, você pode fazer tudo, segundo a vontade de Deus, pensar que você não dará certo se você não tiver o Espírito Santo. Sabe, irmãos, nós precisamos francamente, nós precisamos verdadeiramente sermos cheios do Espírito Santo. Sabe, pegar o microfone e pregar não é mais importante do que ser cheio do Espírito Santo. Pegar o microfone ou pegar o microfone e cantar não é mais importante do que ser cheio do Espírito Santo. Estar no lugar onde todo mundo pode te ver não é mais importante do que ser cheio do Espírito Santo. Sabe, a prioridade de Deus quando olha para nós não é todas essas coisas. É uma coisa: é sermos cheios do Espírito Santo. E sabe, irmãos, isso rasga o meu coração, sabe? É tão triste que nos últimos dias as pessoas não querem o Espírito Santo. Nós entristecemos esse Espírito. Irmão, sabe, Deus quer que você comece com o Espírito Santo. E Deus quer que você comece com o Espírito Santo. Sério, Deus quer que você comece com o Espírito Santo. Você não pode viver como outro ano, você não pode viver como nos outros dias. Em nome de Jesus, você não pode voltar a ser a mesma pessoa depois daqui. Você não pode se permitir sair daqui da mesma forma. Você não pode se permitir sair daqui sem desejar o Espírito Santo. Nós precisamos começar com Deus. Nós precisamos começar com Deus. Sabe, começar com Deus é tão difícil, mas é tão bom. Sabe, o Espírito Santo nos dá uma paz que o mundo nunca vai entender. Andar com o Espírito Santo é a melhor coisa que Deus nos ofereceu. Sabe, isso não é uma coisa bonita e poética que eu falo, não é uma forma poética para lhe agradar aos ouvidos e para tocar a tua alma. Isso é uma realidade. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. E sabe, nós não temos apenas um Deus que podemos andar com Ele, nós temos um Deus que pode andar em nós, porque nele também nos movemos. Você sabe o quão mal está a tua vida. Você sabe as áreas da tua vida que não estão bem, porque não tens ouvido. E deixa de generalizar, porque eu não sou uma exceção a essa realidade. Nós bem conhecemos as áreas das nossas vidas que não estão indo segundo a vontade de Deus. Nós bem conhecemos o espaço, o vazio que existe, que o Espírito Santo tem que preencher. Só quero te pedir uma coisa, irmão, por favor. Sim, eu só pedi favor. Deus mediante, viva pelo Espírito Santo. Sabe, viver com o Espírito Santo não é uma coisa tão difícil assim. Não é tão difícil no sentido de não sei que sentido eu poderia explicar, mas sabe, o Espírito Santo, Deus, que você mostra suas bondades, a confusão vem. Sabe, o Espírito Santo veio justamente para pessoas que são falhas, maldosas, indignas, como eu e como você. Está no tempo, chegou a hora de vivermos segundo o Espírito Santo.
Você não é filho de Deus se você não é conduzido pelo Espírito Santo. Não procura trazer uma contradição que nunca vai existir entre o Pai e o Filho, sabe? Porque a Bíblia nos ensina que todos aqueles que creram em seu nome, Deus e o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas sabe, a mesma Bíblia que diz isso, ensina que nós não podemos ter eles de forma separada. Porque a Bíblia também nos revela em Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo, eles são filhos de Deus. Irmãos, coloquem em pé, por favor. Ouça, existe um homem que lutou com Deus e sabe, esse homem lutando com Deus disse que Deus, eu não vou te deixar sair daqui sem você me abençoar. Sabe, eu não sei se quero te estimular a ter uma luta, mas eu quero te dizer algo. Eu quero te estimular a dar a sair de fogo. Diga a Deus, eu sei que tu estás aqui e eu não vou te deixar sair daqui sem que você me encha, sem que você me encha. E sei que daqui em diante eu vivo, Senhor, segundo a tua palavra, segundo o teu Espírito. Feche os teus olhos, por favor. Feche os teus olhos, por favor. Levante dessa cadeira, por favor, em nome de Jesus. Deixe essa cadeira em nome de Jesus. Se ajoelhe, chore, vive, faça o teu Espírito dizer. Mas diga, oh Deus, eu quero começar a partir de hoje um novo ciclo da minha vida, onde a tua presença será real, onde a tua presença tem que ser real. Abre a tua boca, Pai, em nome de Jesus, um novo